A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu já quero agradecer a Deus por esse momento e estou aqui fazendo esse vídeo juntamente com a levita Patrícia, especialmente para você da DDI Bruxelas, em nome de Jesus. Só deixar uma rápida reflexão sobre uma palavra que está em Lucas capítulo 13, versículo de número 6. Quero deixar essa reflexão para os irmãos. Ontem eu tentei ali na saudação, mas hoje eu quero trazer ela de uma forma bem detalhada para todos vocês que são amantes da palavra de Deus. Lucas 13, 6 diz assim: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o vinhateiro, que cuidava da vinha, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha adubo. Se ela vier dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-lo. E vamos fazer uma conexão com esta parábola de Lucas 13 com Marcos, capítulo de número 11, versículo 12. E o verso de número 12. A levita Patrícia vai estar lendo, que é para nós poder trabalhar dentro desse texto. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui no que o Espírito de Deus quer falar conosco neste momento. Marcos, capítulo 11, versículo 12, diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou a mesa dos cambiadores e as cadeiras do que deviam. Vendiam pombas. Dos que vendiam pomba. Só até aqui. Nós vamos trabalhar nessa noite com esses dois textos. E é principalmente essa palavra é uma orientação para aquele que deseja, daquele que deseja o ministério, daquele que deseja pregar a palavra de Deus, daquele que deseja seguir o seu chamado com fidelidade, com respeito à igreja e com muito amor à veracidade da palavra de Deus. Muito bem, nós estamos diante de duas parábolas, embora estejam escritas nos evangelhos sinóticos, não se trata da mesma figueira ou não se trata do mesmo assunto. Estamos diante de duas palavras poderosas. A primeira parábola, aqui em Lucas, vai nos dizer que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela. Nós temos que pegar esses pontos. Primeiro ponto que nós devemos observar aqui. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha.
Segundo ponto, e ele foi procurar fruto nela. Nela que é uma indicação, é uma identificação da qual figueira Jesus foi procurar fruto, ou o homem foi procurar fruto. Ele poderia dizer, fui buscar fruto nelas, mas ele é categórico em dizer, fui procurar fruto nela. Uma indicação pessoal. Então vejamos bem, essa primeira parábola tem algumas verdades que nós precisamos observar. O primeiro ponto é esse, é que é um certo homem. Esse certo homem, nós sabemos que Jesus está indicando, está dizendo que esse certo homem tinha uma vinha. E nós sabemos que esse certo homem que ele está se referindo é o Pai. O Pai, que é o Senhor da vinha. E que essa vinha é o reino de Deus. E esse reino de Deus, o Pai plantou uma vinha dentro dela. O Pai plantou uma vinha dentro desta figueira. O Pai plantou uma figueira dentro desta vinha. E passado 3 anos direto, consecutivo, Jesus foi procurar fruto justamente naquela figueira que estava plantada. Porém, a Bíblia diz que ele não encontrou fruto, não achou fruto. Então, observamos que, vou até fazer aqui um rápido desenho para você entender. Este quadrado aqui é a vinha, é o reino de Deus. E dentro desse reino de Deus, ele planta o quê? Uma figueira. Dentro desse quadrante aqui chamado reino de Deus, ele planta uma figueira. Só que esta figueira, durante 3 anos, Jesus vem buscar fruto nela. E Jesus não encontra. Outro ponto interessante é que vinha é lugar de uva, plantação de uvas. E a uva, ela produz o suco da uva que simboliza o Espírito Santo, que é alegria. Agora, interessante que Jesus, quando vem buscar fruto nessa figueira, Jesus não encontra. Por quê? Porque a figueira estava plantada numa vinha. O problema não é o local onde ela está plantada. O interessante também é que a figueira, todas as outras árvores que são plantadas perto de um pé de figueira, a figueira, as suas raízes, ela tem a capacidade de extrair das outras plantações que estão ao redor dela toda a vitamina, proteína, tudo aquilo que é dado às outras plantas que estão ao redor dela, ela suga tudo o que é da outra árvore. De maneira que as outras árvores não conseguem produzir bem porque ela perde a sua força, porque a figueira suga todas as suas proteínas, de maneira que deixa as outras árvores fracas. Se uma figueira for plantada perto de uma casa, as suas raízes as raízes são muito superficiais, fica próximo do solo. Então ela começa a crescer e a sair pelo chão e fazer rachadura, de maneira que até as casas ela começa a fazer rachadura no solo. Por isso que ninguém quer ter um pé de figueira plantado perto de casa. Mas o que tem a ver esta figueira que eu estou acabando de mencionar com a figueira que a levita Patrícia também leu? É porque essa figueira está plantada dentro do reino de Deus. E tudo que é plantado dentro do reino de Deus, chega o dia em que Deus vai buscar os seus frutos. Deus vai buscar os seus frutos. Mas o texto é categórico, faz 3 anos que eu estou procurando, venho buscar nela fruto